E aí, tudo bom? Estamos aqui para dar sequência ao estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro. O título, Ansiando por Sua Presença. Aqui no capítulo 18 do livro de Josué, nos versos 1 e 2, diz assim: Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Então o povo estava ali repartindo a terra e ainda faltavam 7 tribos para receber a herança. As outras 5 já haviam recebido, né? E aí estava dividindo ainda, só que eles pararam de dividir a terra neste momento para fazer o quê? Construir o tabernáculo do Senhor, construir ali a tenda da congregação. E é mais um tema que é analisado aqui na lição dessa semana. Haja vista que o tema é lealdade suprema, adoração em zona de guerra, que vem mostrando para a gente momentos onde Josué orienta o povo a refazer alianças, a buscar a presença do Senhor. E aqui no dia de hoje não foi diferente. Estavam dividindo a terra, repartindo já a terra que havia sido conquistada ali, e pararam de dividir a terra por um momento para que a tenda da congregação, né, o santuário, pudesse ser construído. E aqui no comentário diz: após a descrição dos territórios atribuídos às 2 maiores tribos ao lado oeste do Jordão e à meia tribo de Manassés, houve uma assembleia da congregação em Siló, onde a terra foi dividida entre as 7 tribos menores que ainda não tinham recebido a herança. Só lembrando que 2 tribos e meia ficaram do outro lado do Jordão, que eles pediram para ficar lá, né? O estabelecimento do santuário, que Deus chamou de meu tabernáculo, representa o cumprimento da promessa do Senhor de viver no meio do seu povo, como está lá no livro de Êxodo, que ele disse assim: faça um tabernáculo para eu habitar no meio dele, no meio do povo, né? E revela o tema central do livro: a presença de Deus no meio de Israel tornou possível a posse da terra prometida. Durante todo o estudo do trimestre passado e também em alguns momentos nesse trimestre, nós vimos como que o povo resmungava, o povo murmurava, Deus abençoava, o povo murmurava, mas ainda assim, com a presença dele, com as estratégias que Deus fazia para que o povo se mantivesse fiel a ele, o povo conseguiu chegar à terra que Deus havia prometido. E a lição continua falando, agora trazendo várias passagens aqui do livro de Hebreus, que fala do santuário celestial, que fala da presença de Jesus Cristo como o sumo sacerdote, o nosso representante, né? Que diz assim, que dessa vez Cristo entrou no santuário celestial, não no santuário feito por mãos humanas, e nem para oferecer sangue de carneiros ou de bodes, mas oferecendo o seu próprio sangue em favor de todo aquele que crê. E aqui no comentário da lição fala assim: como cristãos que vivem no antitípico dia da expiação, é essencial mantermos nosso altar fixo no santuário celestial, nosso olhar fixo no santuário celestial, enquanto enfrentamos os gigantes modernos ou pós-modernos que desafiam nossa fé. Desafiam nossa fé, a esperança e a herança espiritual. Ao confiarmos continuamente na obra de Cristo, realizada na cruz e no santuário celestial, podemos olhar para o futuro com confiança, aguardando o dia em que Deus habitará novamente no meio de seu povo, desta vez para sempre. E aí? Como é que está a nossa fé e a nossa certeza de que Cristo está no santuário celestial neste momento? Porque nós temos agora um sumo sacerdote que não é pecado, não pecou, esse sumo sacerdote não foi como os outros sumos sacerdotes que passaram por aqui. Os sumos sacerdotes que passaram nessa terra eram homens sujeitos a pecado, sem falar dos sumos sacerdotes que haviam na época de Jesus Cristo, Anás e Caifás, né? Totalmente corrompidos. Mas hoje nós temos um sumo sacerdote
que é assim perfeito, porque é Cristo, né? Que está neste momento intercedendo por nós. E aqui, como diz, no antitípico do dia da expiação, porque no dia da expiação, quando o sumo sacerdote saía do santuário terrestre, ele saía para abençoar o povo ali, né? Após aquele momento ali no dia do Yom Kippur, né? Então ele saía para abençoar o povo e Cristo está muito próximo de sair do santuário celestial para vir dar a cada um de nós que cremos a nossa merecida ou devida recompensa. Merecida não por nós, mas merecida porque confiamos no sangue dele, né? Então nós precisamos ter a nossa fé firme sempre, e assim como ali o povo parou de distribuir a terra naquele momento ali, ainda que talvez assim de calmaria, ainda talvez de paz, eles pararam naquele momento ali para fazer o santuário e dar a devida atenção, a primeira atenção, o verso para memorizar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Então eles pararam naquele momento para fazer o tabernáculo e após isso continuaram na distribuição da terra. Então nós também temos essa esperança de um dia, com a fé nesse sumo sacerdote que está no santuário celestial, que ele também virá para nos levar para essa terra prometida também, onde ele também estará habitando no meio de nós para toda a eternidade. E essa é a nossa maior esperança. Então que Deus nos abençoe e que ele nos ajude a mantermos firmes a nossa fé nesse nosso Salvador. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez pelas tuas promessas. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote. É o Senhor quem intercede por nós e sabemos e temos a certeza de que muito em breve o Senhor virá para nos buscar. Perdoa os nossos pecados, fortaleça a nossa fé em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, vamos seguindo a cada dia, buscando a presença do Senhor por meio da palavra dele, o aprendizado. E além do aprendizado, que a nossa fé seja genuína, seja verdadeira e que Deus possa habitar em nós e nos transformar a cada dia. Fique com Deus e até o próximo estudo.